Boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje vamos apresentar Japão e sua conexão com o Brasil. Esse vídeo tem o intuito de estar indo para a Feira das Nações. A produção foi feita por Cíntia Borges, Daniele Nascimento, Júlia Cunha, Júlia Maria, Thaís Klimuck, Tainá Caroline. O índice de apresentação será principais produtos importados e exportados, principais parceiros comerciais, acordos comerciais, moeda e qual o resultado da balança comercial e aspectos culturais. Principais produtos importados e exportados. Em 2020, 1,97% das exportações brasileiras foram destinadas para o Japão. Dessa forma, o Japão foi o sexto colocado no ranking das exportações brasileiras. E quais foram esses principais produtos exportados? Em primeiro lugar, temos os minérios de ferro e seus concentrados, milho moído, exceto milho doce, carne de aves e suas miudez, café não torrado, alumínio, ferro, farelo de soja e outros alimentos para animais, soja, celulose e demais produtos industriais de transformação. Principais produtos importados do Japão para o Brasil: partes e acessórios dos veículos automotivos, plataforma, embarcações e outras estruturas flutuantes, compostos orgânicos e orgânicos, demais produtos da indústria de transformação, instrumentos e aparelhos de medição, motores de pistão, veículos automóveis de passageiros, máquinas e aparelhos elétricos, válvulas e tubos termônicos, outras máquinas e equipamentos especializados para as demais indústrias e as suas partes. Há outros produtos que o Brasil detém uma grande porcentagem das importações do Japão, como o suco de laranja não congelado e a carne de frango in natura, em que o Brasil é responsável por 93,26% e 64,20%, respectivamente. Apesar do Japão ser um grande exportador de veículos, muitas fábricas já se instalaram no Brasil. Diante disso, os veículos representam até o momento de 2020 4,8% das importações nipônicas. Agora, irei falar sobre os parceiros comerciais do Japão. Primeiro, o que são parceiros comerciais? Os parceiros comerciais são vários países que têm parcerias ligadas ao comércio e troca de mercadorias entre os mesmos. Dessa forma, quais são os parceiros comerciais do Japão? Os principais parceiros econômicos de exportação são os Estados Unidos, a China, a Coreia do Sul e Hong Kong. Os principais parceiros econômicos de importação são a China, a Arábia Saudita, a Austrália e a Indonésia. Em 2019, o Japão importou cerca de 721 bilhões de dólares e exportou cerca de 705 bilhões, fechando o saldo comercial positivo. Quanto ao valor de importações, seus principais parceiros comerciais são a China e Estados Unidos. A parceria comercial do Japão quanto a esse valor de importação se dá principalmente com a China, que são 22,2%, seguindo dos Estados Unidos, que são 10,96%. Depois temos a Austrália, com 6,29%, a Arábia Saudita, com 5,29%, os Emirados Árabes Unidos, 4,12% e a Coreia do Sul, com 3,98%. Continuando no ano de 2019, o Japão exportou cerca de 705 bilhões de euros, uma queda de 4,4% em comparação com o ano anterior. Em 2020, estima-se uma queda de 15,2% a menos que em 2019, o equivalente de 598 bilhões de euros. Os principais destinos das exportações japonesas concentram-se nos países asiáticos, que receberam 57,3%, seguindo dos Estados Unidos, com 22,7% e 13,5% para a Europa. Alguns valores menores foram destinados à Austrália, América do Sul e Caribe e, por fim, à África. Nas remessas japonesas, os veículos ocupam a primeira posição de produtos e renderam ao país cerca de 148 bilhões de euros, o que representa 21,1% do valor total exportado. Acordos comerciais entre Brasil e Japão. Brasil e Japão não possuem um acordo comercial direto, já que, por vez, os países que respectivamente atribuem os acordos com o Brasil se encontram na América Latina, como Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, conhecido como Mercosul. Quanto no Japão ao acordo de TPP, Acordo de Associação Transpacífico, estabelecido entre 12 países da Ásia, Japão, Brunei, Malásia, Singapura e Vietnã, 2 da Oceania, Austrália e Nova Zelândia, mais 3 da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México,
e a América do Sul com apenas Peru e Chile. Primeiro de tudo, Brasil e Japão precisam ser ativos para destravar acordos. Sabemos que Japão e Brasil são parceiros comerciais de investimentos de longa data, mas, tendo em vista a queda de corrente comercial nos últimos anos, a necessidade de retomada no crescimento pós-crise da pandemia do novo coronavírus traz a oportunidade dos países avançarem nas negociações de seus acordos. Importante ressaltar que tais dados foram tirados no final do ano de 2020, em meio à pandemia. Mas o governo brasileiro e japonês precisam mais do que nunca ser ativos para destravar essa agenda, para assim haver uma negociação de um acordo comercial. Dados apontam que o Japão foi o sexto primeiro parceiro comercial brasileiro em 2019, tendo em primeiro lugar a China, com uma corrente de comércio de 9,5 bilhões de dólares. Esse valor, porém, fica em média acima de 15 bilhões de dólares por ano até 2013. Em contrapartida, em 2022, o principal parceiro comercial continuou a ser a China, sendo responsável por 31,28% das exportações e por 21,72% das importações. Em 2022, o Japão ocupou a quarta e quinta posição no ranking de maior investidor estrangeiro no Brasil, em grande parte no setor automotivo e seus componentes, mas o Brasil ocupa apenas a 22ª posição entre os investimentos estrangeiros no Japão. Benefícios em criar um acordo comercial entre o Japão e o Mercosul. O presidente da Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil, Toshifumi Murata, avalia que a celebração do acordo comercial entre o Japão e o Mercosul melhorará drasticamente o ambiente de negócio entre esses parceiros comerciais. Ele próprio afirma que a Câmara criou uma força-tarefa e tem manifestado ao governo japonês a necessidade de celebração desse tratado. Para Murata, no que diz respeito a investimentos, os empresários japoneses precisam conhecer melhor as oportunidades de negócio que o mercado brasileiro oferece. Para o presidente executivo da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, com o acordo comercial abriria mais espaço para ampliação das vendas para o Japão de produtos de maior valor agregado, como cartilagem de joelho de frango e outros cortes especiais dessa proteína. Santin continua a defender a retirada de barreiras no mercado japonês, uma delas conhecida como Gate Price, uma tarifa de importação estabelecida pelo Japão para proteger os produtos nacionais e suínos. Essa tarifa cai sobre todos os produtos de carne suína importados, independentemente do país de origem. Esse mecanismo reduz a nossa competitividade no mercado japonês, ressalta Santin. De acordo com o site Investing, a balança comercial do Japão, país que possui a terceira maior economia do mundo, tem sido bastante instável nos últimos anos, e essa instabilidade piorou em razão da pandemia da Covid-19. Em janeiro de 2022, foi registrado o maior déficit em 8 anos. Os principais fatores que influenciaram nessa queda são o aumento das importações, provocado principalmente pelo alto custo da energia, a diminuição dos embarques de carros, que ocorreu principalmente em razão do fechamento de fábricas como Toyota e Suzuki, devido a problemas nas cadeias de ofertas e o aumento de casos de Covid-19 no Japão. O aumento de custo de commodities e a queda da demanda da China também foram fatores que influenciaram nesse déficit no Japão. As importações obtiveram um aumento de 39,6%, enquanto as exportações aumentaram apenas 9,6%, fazendo com que o Japão tenha um déficit de 2,191 trilhões de ienes, lembrando que ienes é a moeda japonesa, e isso equivale a aproximadamente 16,2 bilhões de dólares. Esses dados foram fornecidos pela agência de notícias britânica Reuters. Os maiores produtos importados foram o petróleo, o carvão e o gás natural liquefeito. Como é possível ver no gráfico, a balança comercial do Japão vem apresentando cada vez mais déficits no decorrer do ano de 2022. Aspectos culturais. Principais influências do Japão sobre o Brasil. Comida japonesa e sua influência. Um dos marcos iniciais da culinária japonesa foi a introdução do arroz no arquipélago em 2500 a.C., proveniente do sul da China em Península Coreana. Antes, os japoneses viviam de caça, pesca e coleta. Mais tarde, nasceu a agricultura do grão, que até hoje é a base da alimentação do país. No intercâmbio com o continente, o Japão absorveu elementos culturais como o ideograma e na culinária o uso do hashi e do koji. Após a guerra, a culinária estrangeira passou a ser apreciada. Do ocidente vieram os frios, carnes e bacon. Da China, frituras como óleo vegetal, lamen e yakisoba. Após a Segunda Guerra, o leite em pó trazido pelos Estados Unidos foi introduzido nas escolas. Acostumados ao fast food, os japoneses se tornaram mais recentemente fãs do McDonald's. A cozinha coreana também ganhou espaço. Os preferidos são o churrasco, o macarrão ramen gelado e o kimchi, conserva apimentada. Tecnologia.
Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão tem na tecnologia um projeto de futuro iniciado ainda na década de 1950 e fortemente pautado na industrialização do país. O plano de retomada pós-conflito contou com grandes investimentos nas empresas japonesas e, sobretudo, na qualificação de seus cidadãos. Reconstruída no pós-guerra em tempo recorde, a indústria japonesa sempre se apoiou na inovação tecnológica para superar as diversidades. Assim, tanto hoje quanto décadas atrás, boa parte do desenvolvimento da tecnologia no Japão teve e tem como objetivo contornar essas questões. Isso porque em um país tão pequeno em extensão territorial, acaba sendo caro demais manter um armazém apenas para guardar produtos a serem beneficiados ou distribuídos. Por essa razão, já nos anos de 1960, em contraponto à manufatura em série empregada no Ocidente, os japoneses estabeleceram um modelo baseado na demanda, o just-in-time. De modo geral, a ideia é que a fábrica sempre consiga distribuir os bens produzidos de modo que nunca sobre ou falte nada, uma regra que vale tanto para os insumos quanto para os produtos. Com isso, o país foi por muitos anos o maior expoente tecnológico na produção automotiva e, sobretudo, de eletroeletrônicos. Assim, a indústria japonesa se destacou em todo o mundo com seus veículos, televisores, aparelhos de som e rádio, câmeras digitais e videogames. E na economia, como a cultura japonesa favorece o Brasil? Atualmente, o filme de Jujutsu no Kaisen Zero, que é um anime japonês, ficou em terceiro lugar na bilheteria brasileira de acordo com o site J-Box, acumulando em torno de 2,8 milhões de reais, apenas ficando atrás de Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, que acumulou 5,5 milhões, e Sonic 2, o filme, que acumulou 4,6 milhões. Podemos concluir que a cultura japonesa é bastante influente no Brasil, trazendo ótimos resultados para a economia. Turismo. De acordo com o Ministério do Turismo, Japão e Brasil têm no dia 18 de junho motivos em comum para celebrarem. A data marca o dia da imigração japonesa no Brasil e se tornou um elo entre as nações. Foi em 18 de junho de 1908, há 114 anos, que o Brasil começou a receber imigrantes japoneses para trabalharem nas lavouras de café no estado de São Paulo. Com a comunidade nipônica crescendo cada vez mais, de acordo com a Embaixada do Japão no Brasil, aproximadamente 2 milhões de japoneses e descendentes vivem no Brasil. De lá para cá, a comunidade nipônica cresceu muito. Para se ter uma ideia, os dados da Embaixada do Japão no Brasil estimam que aproximadamente 2 milhões de japoneses e descendentes, a maior população de origem japonesa fora do Japão, vivem no Brasil. A influência da nação japonesa é tanta que se fundiu no decorrer dos anos em vários setores, como da economia, gastronomia, cultura e até mesmo turismo. Carlos Brito, que é ministro do Turismo, diz que essas cidades mantiveram vivas as tradições de seu povo e por isso nós temos nesses destinos turísticos uma pulsante cultura nipônica, que conserva a histórica relação entre os nossos povos e atrai milhares de turistas anualmente. Podemos ver um exemplo disso refletido na cidade de São Paulo, que hoje reside a maior comunidade japonesa do Brasil. O bairro da Liberdade, localizado na zona oeste de São Paulo, é um ponto turístico que traz vários turistas